Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Finanças em Áudio, um espaço criado com o objetivo de lhe proporcionar informações sobre o mercado financeiro. Hoje vamos falar então quais são os aspectos fundamentais que devemos ter em conta para escolher um ETF. Já vimos então que um ETF é um fundo de negociação em bolsa, ou seja, tecnicamente estamos a dizer que em vez de investir numa única ação, que pode cair totalmente, o investidor investe num conjunto de ações que são previamente selecionados por uma entidade gestora e então, por esta razão, são considerados dos investimentos mais seguros que temos dentro da Bolsa de Valores, porque a sua oscilação não é tão grande e a longo prazo tende sempre a valorizar. Ao contrário das empresas que, se as analisarmos mais profundamente, podem ter uma queda fatal e perder o nosso dinheiro totalmente. O primeiro aspecto que devemos ter em conta quando queremos selecionar um ETF é a área de investimento. Assim sendo, nós devemos atentar para a nossa vida e olhar quais são os setores em que nós mais nos sentimos seguros para investir o nosso dinheiro. Assim sendo, podemos investir no setor das energias, podemos investir no setor da alimentação, no setor da tecnologia, enfim, aqueles setores que para nós nos parecerem mais promissores são aqueles que nós selecionamos para fazer o nosso investimento. O segundo aspecto a ter em conta, e este é fundamental, tem a ver com a capitalização de negócios daquele ETF. Estamos a falar do volume de negociação, quer o volume total, quer o volume diário. Portanto, se um fundo de negociação ou se um ETF movimenta pouco dinheiro diariamente e tem sob sua custódia uma capitalização de milhões na ordem dos 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, é muito pouco provável que seja atrativo para os investidores. Pelo contrário, aqueles ETFs que movimentam bilhões de dólares e tenham uma capitalização diária muito alta, são muito mais atrativos e oferecem maiores garantias ao nível do investidor. Então, nós só devemos investir num ETF que não tenha bilhões de dólares na sua capitalização se realmente acreditarmos naquela área e naquele ETF como sendo muito promissor. Eu prefiro investir o meu dinheiro num ETF que tenha sob sua responsabilidade muito dinheiro, quer diária e quer totalmente falando, porque de alguma maneira eles farão de tudo para continuarem a gerir aquele ativo com responsabilidade e assim os investidores terem maior confiança naquele ativo financeiro. O terceiro aspecto que também levo em conta para selecionar um ETF é a diversificação do ETF. Portanto, um ETF, vamos imaginar, do setor das energias ou do setor dos semicondutores, mas que só investe num único país, tem maiores probabilidades de ter uma queda se aquele país passar por uma crise do que, por exemplo, um ETF que, além de empresas de um país, tem de vários países. O setor de semicondutores, por exemplo, a sua maior empresa nem está nos Estados Unidos, por exemplo, está em Taiwan. Por essa razão, devemos procurar um ETF que tenha esta abrangência. Assim acontece com os ETFs de tecnologia, os ETFs de alimentação e assim sucessivamente. Devemos ter a certeza de que aquele ETF investe nas principais empresas daquele setor, de modo a que nós estejamos mais seguros. Outro aspecto que eu também levo em consideração é o preço. Portanto, se um ETF já subiu muito, a probabilidade de ele fazer uma correção é maior. Então, eu começo a investir quando já tiver feito a correção. E se o ETF for mais barato e tiver sobre sua responsabilidade um volume de negociação muito alto, possui maiores e melhores garantias deste ETF continuar a subir pelos próximos 5, 10 anos e assim eu tenho a garantia de que o meu dinheiro vai ser rentabilizado em percentagens aceitáveis.
Outro aspecto, e este devia ser até o primeiro, é o fundamental na escolha de um ETF, é o custo de manutenção. Se estamos a falar de um fundo que é gerido ativamente por uma organização, por um gestor, que tem a responsabilidade de que uma empresa que não está a render é substituída por um outro, esta empresa, obviamente, este gestor vai cobrar alguma taxa por esse serviço. Uma taxa aceitável é de 0,010, 0,01, 0,09, às vezes 0,030, se os custos ou os lucros forem aceitáveis. Mas também temos ETFs que têm taxas de 1, 2, 3, 4, 5% inclusive, e isto é muito alto, não quando temos valores mínimos, mas quando temos um valor muito alto, esta taxa é significativa. Então, quanto menor for a taxa a ser cobrada, melhor para o investidor, e assim devemos atentar para este aspecto. Há outro aspecto também fundamental que alguns valorizam muito, não é o meu caso, porque eu invisto sempre a longo prazo, que é o aspecto relacionado com dividendos. Os dividendos são distribuições de lucros que as empresas fazem periodicamente. E eu, quando seleciono um ativo que paga dividendo, eu reinvisto esses dividendos de modo a que eu possa crescer e tenho a minha lucratividade com base no efeito de juros compostos. Assim sendo, o dividendo não é um aspecto que eu levo muito em consideração quando seleciono um ativo. Mas lá para frente, quando eu estiver na reforma, por exemplo, aí sim eu posso selecionar um ativo com base no dividendo e viverei à base de dividendos. Neste momento, eu estou concentrado na acumulação de capital e, por conta disso, seleciono ativos que se concentrem no crescimento. Então são estes aspectos que eu tenho em conta quando quero escolher um ETF. Agora também já sabe como fazer quando investir, quando querer escolher um ETF. Um abraço, vemo-nos no próximo episódio. Não se esqueça de partilhar e dar um gosto se lhe convier.